Ok, Mike, está contigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Beethoven. Bom dia, bom dia. Espero que Bom todos dia. estejam bem. Bom dia, Paz do Senhor. Tranquilo, estamos bem. dia. Eu sei que não é nada fácil quando a gente ouve uma notícia dessa. Por um lado, se ouve uma coisa dessa que é uma vergonha, né? Por outro, lá no Haiti teve outro terremoto, e eu não sei se os outros já têm recebido, mas a situação por lá é muito grave. Muitos mortos. E hoje tem uma presença da igreja muito maior do que em 2010. Tem havido muito, na verdade, tem havido crescimento das trevas e crescimento do reino de Deus. E hoje nós temos muitos irmãos, vários haitianos que foram para o Brasil aprender, se preparar para ministério. Agora, vários brasileiros que estão no Haiti ministrando e não sei todas as notícias, mas é bom a gente lembrar, estar orando por essa situação também. Ao ouvir isso, sobre essa situação no, no Egito, é, eu vou, os irmãos vão me entender, eu espero. É, a palavra de arrependimento na Bíblia se dirige, em primeiro lugar, para os filhos de Deus. Deus queria que Adão e Eva se arrependessem no jardim. É evidente, e para mim, por inferência, tá? É evidente que a misericórdia que Deus estende para o ser humano é uma misericórdia que procura o arrependimento, que dá tempo para se arrepender. Isso está claro em Tiago. É a vontade de Deus, e se ele está demorando para julgar, é porque ele está esperando ansiosamente o arrependimento. Isso a gente precisa entender que isso não é de hoje, isso é desde o jardim. Então eu queria que a gente visse que isso continua, e até, por exemplo, a palavra de Naum para a cidade de Nínive, é a palavra de Jonas para a cidade de Nínive. Alguém vai dizer, mas espera aí, não era povo de Deus. Não, mas era um povo que tinha a revelação, conforme Romanos, tinha uma revelação do Deus Criador. E dentro do ser humano está escrito o caráter, nós temos a imagem de Deus. Por aquilo que a gente não quer que aconteça conosco, sabemos o que não é para fazer com o nosso próximo. E todo ser humano tem, toda cultura tem isso. Então, falo isso para chegar em Israel, e o que nós temos é na verdade, é um momento que Deus faz uma aliança com o povo que ele criou para si, levando para o deserto, e ele fecha essa aliança,
de sangue do Cordeiro, tudo profetizando, tá? Tudo olhando para o futuro quando Jesus vem. E ele dá função e ele dá questões de comportamento e caráter. Tá? Ele deixa claro, se fixar os olhos nele e não nos deuses, e não no próximo, podemos nos tornar como ele. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, fala sobre imitação. Sejam os meus imitadores. Existe um princípio da criação. O filho nasce olhando os pais e imitando os pais. É natural. O discipulado acontece sem querer. É por isso que estudamos quem Deus é. Porque se não estudarmos, não vamos fixar os nossos olhos nele. Mas, Mike, por que você está falando isso? Porque esse é o segredo de saber como que a igreja pode andar em santidade, ou seja, em comunhão com o Senhor. Quando alguém, um filho de Deus, tirar os seus olhos do Senhor, aí ele perde o propósito. Como, gente? E eu vou falar de forma aberta aqui, porque quem me conhece sabe que eu tenho trabalhado com adoradores. Tá? Hoje em dia eu estou diante do quadro que eu tenho visto no Brasil e fora do Brasil. Estou muito triste. O nível de carnalidade, o foco do que eu quero, tá? Em adoração, e uma poesia mentirosa, dá nojo. Dá nojo. E aí uma vida que não respalda as palavras, né? Por isso que Deus fala para a igreja na Laodiceia: quero te vomitar da minha boca. E eu tenho visto algo que Deus usou a gente, 2000, até 2005, se tornou show, de novo. É um show diferente. Mas é show mesmo assim. Por quê? Porque a vida não respalda. O que faz em secreto desmente a veracidade daquilo que acontece num palco, debaixo de luzes, com microfone, etc, etc. E digo isso para dizer, eu vou pedir para vocês assistirem as lives de setembro no meu canal YouTube. A palavra de arrependimento no Novo Testamento vem para Israel. Jesus até fala: não vai até os que não são da casa de Israel. Não vai. Tá? É para vocês ficarem com o povo de Israel. Não vai para quem não é. Então, vai diretamente com o povo da aliança. Quando lograda a aliança no sangue de Jesus, a nova aliança, a palavra sete igrejas, a carta às Gálatas, aos Colossenses, tá? Especialmente aos Coríntios, tudo palavra profética para a igreja. Tratando diretamente
a questão de pecado. Então, que o Espírito de graça e súplicas venha sobre todos eles que foram naquela conferência, mas não sobre eles só. Que venha o Espírito de graça e súplicas sobre a igreja do Senhor. E sobre aqueles dentro da aclamada igreja, chamada igreja, o Espírito que gera um novo nascimento. O Espírito de adoção. Para gerar uma verdadeira conversão. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero continuar nesta manhã falando sobre Lucas 11. Então, pega na sua Bíblia Lucas 11. E eu pedi para mandar uma mensagem. Conseguiu, Beethoven, mandar a mensagem sobre perguntas que eu posso não ter atendido, então queria atender agora qualquer pergunta que não foi atendido. Tá? Você mandou Pode falar. mensagem no grupo, eu não sei se todos deram tempo para ver, mas porque na última aula a gente não ficou, eu pelo menos não prestei atenção em quase nada do chat. O Mike também. Nada. Perdão. E aí pode ter ficado alguma pergunta, né? Mas ainda dá tempo. Então, eu não queria que você colocasse nesse momento no chat. Hoje a gente combinou. Beethoven vai ficar de olho no chat para suas perguntas durante o meu ensino. É que se eu ficar olhando, eu não vou ficar focado no ensino. Então, ele vai ficar olhando o chat enquanto eu estou ensinando, mas antes eu queria ouvir de vocês se tiver alguma pergunta que eu não atendi o outro dia ou algo que ficou. E pode abrir seu áudio e eu posso atender algumas perguntas. Se você for escrever a pergunta ao longo da aula, lembrar, escreve em letra maiúscula, tá? Porque aí destaca das outras mensagens e facilita. Espero que todo mundo tenha entendido tudo, viu? Estou impressionado, não tem nenhuma pergunta. Ah, tá bom. Sofia. Bom dia, pastor. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Bom dia, pastor Beethoven, a todos. Eu tenho uma pergunta, mas assim, vai pela minha ingenuidade, que eu estou conhecendo agora a Bíblia, né? Eu li o Lucas 11, vi a oração do Pai Nosso, e comecei a orar ele de acordo com o que o Senhor nos ensinou na aula passada. E refletir sobre cada uma, né? Só gostaria de saber, a gente faz essa oração de joelhos ou em pé? Porque eu fiz ela de joelhos, como eu sempre faço. Bom, eu imagino que quando eles olharam Jesus, eu creio que Jesus estava ajoelhado. Tá? Agora, eu posso te dizer na aprendizagem sobre essa oração, muitos dizem que essa oração tem a ver com uma oração que foi feita, tá, pelos sacerdotes durante o cativeiro, tá, que chama Amidá. Tá? E essa Amidá começa com a frase Pai Nosso. Tá? E hoje tem 19, mas tinha 18 cláusulas. E a forma que eles faziam essa oração durante a Amidá, não o Pai Nosso,
mas Amidá foi feito em pé. Então, os judeus tinham muitas orações que eles faziam em pé. Tá? Então, o que eu vou dizer com isso? Eu vou dizer, primeiro, por exemplo, quando eu me coloco de joelhos diante do Senhor, eu não estou seguindo mais uma direção, vamos dizer, uma formalidade, como durante o tempo da missa da Igreja Católica. Tá? Quando eu me ajoelho, eu estou me colocando diante de Deus e é uma coisa muito séria para mim. Tá? Então, eu estou colocando o meu corpo em submissão e busca. Aí eu diria, ou estar em pé ou estar de joelhos precisa estar em concordância com aquilo que está em nosso coração. Tá? Eu acho que o que eu entendo não é uma exigência, tá? Você só pode orar isso de joelhos ou em pé. Tá? Nenhuma oração. Mas eu faço, tá? De joelhos ou sentado ou em pé, conforme o meu coração. Tá bom? Então, seja conforme a tua sinceridade diante do Senhor. Muito bom. Outra pergunta? Só apresentar a Sofia para ti. A Sofia, ela é um presente de Deus para nós, né, para todo mundo aqui do grupo. Ela é palestina, nasceu aqui, aqui do ladinho, aqui na Jordânia, e serviu ao islamismo durante a sua vida até agora, né, Sofia? E o Senhor se apresentou para ela, né? E ela Uau! conheceu o Senhor e hoje está aqui junto conosco, aprendendo de Deus. Glória a Deus. Então, que prazer em conhecê-la e ouvir o seu testemunho. Que o Senhor continua a ser glorificado na tua vida. Amém. Mais alguém? Dou-lhe uma. 2, 3. Vamos em frente. Tá bom. Em Lucas 11, o outro dia eu fiz menção de algo. Se você tem seguido o meu raciocínio, que eu creio que é o raciocínio da palavra, você percebe que Jesus, até antes de chamar discípulos, ele estava reunindo multidões. E dessas multidões, dessas pessoas que estavam seguindo ele e ouvindo suas pregações, ele ora. A palavra fala em Lucas que ele passou uma noite em oração, tá? E depois ele escolheu 12. Você ouviu na última aula que eu creio que quando ele enviou os 12 a primeira vez para pregar em lugares onde ele estava para ir, eles teriam pregado a mensagem que teria ouvido dele. Eles não vão inventar a mensagem. E que eu creio que o motivo do Senhor juntar o Sermão do Monte, aí eu estou falando de uma inspiração do Evangelho de Mateus, parte dessa inspiração do Espírito Santo é de juntar para nós o sermão básico, a proposta do reino de Deus, a proposta do Messias, para a gente entender, tá, o que os seus discípulos iriam apresentar. Já, se você está ligado, eu creio que a gente devia estar apresentando constantemente. Quando eu digo constantemente, eu estou falando várias vezes ao ano o Sermão do Monte. Porque como sermão, se é a única vez que foi ensinado ou pregado,
É o único sermão que foi pregado assim. Agora, se nós entendemos que ele, como ministro itinerante, ele está pregando isso em vários lugares, todos os lugares, aliás, que ele vai, então é de extrema importância para nós. E deve ser também, deve formar, deve fazer parte do nosso portfólio de ensinamento, de pregação, né? No nosso, eu não estou falando só para pastores, eu estou falando para discípulos de Jesus, né? E nisso, quando chega em Lucas 11, não somente os 12, mas mais 70, então, eles todos voltam, tendo pregado, expulsado demônio, curado os enfermos. E aí eles ligaram a questão dessa oração de Jesus com a ministração. Por isso, perguntam ou pedem como João ensinou, ensina a nós. Porque nós sabemos que a oração que João fazia era o segredo do ministério, do sucesso do ministério. Então, nesse momento, cai uma ficha para eles. Eles percebem a supremacia que tem essa oração na vida de Jesus. Porque eles estão pedindo o que o Senhor está orando ali, ensina para nós. Tá? E isso num dia em que o discipulado da época é um discipulado muito mais nos nossos dias para as artes marciais. Ou seja, você imita plenamente o seu mestre. E você está nessa escola porque você quer imitar o mestre. Então, você não está, como na universidade, tendo que cumprir currículo, tendo que vomitar uma resposta de coisa que você não tá nem aí em aprender e que você não vai assimilar. Você está ali porque você quer assimilar. E essa ficha que caiu em mim, tá? Aí eu soube de uma coisa chamada Didaquê, um documento que foi descoberto muito tempo depois, mas é um documento que os 12 fizeram durante o primeiro século. Os eruditos creem que foi escrito por volta dos anos 90, tá? O Didaquê, que significa os ensinamentos, muito semelhante à Torá. Torá, palavra para nós entendermos o que é a Torá, melhor do que lei, é ensinamentos. Tá? No nosso sentido, às vezes, lei e ensinamento não têm o mesmo peso. Tá? Mas para o povo de Israel, quando Deus deu a sua lei, ele estava ensinando. Tá? Então, ele ensina como pai porque ele quer que o filho se comporte dessa forma. Tá? Quando a gente estuda sobre o Didaquê, chega em, eu acho que é capítulo 8, sobre jejum e oração. E é interessante porque a orientação para os novos convertidos é que essa versão, Mateus 6, é citado ali no capítulo 8, e é ensinado que eles deviam fazer essa oração 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia.
Agora, para quem não está ligado na questão do sacerdócio de todos os santos, isso é religiosidade. Mas se a gente entender o que o Messias está intencionando quando ele introduz essa oração na vida dos discípulos dele, que vão continuar o ministério dele aqui na Terra, não é religioso, porque eles não vão no templo ou na sinagoga 3 vezes ao dia. Se a gente entender a intenção dos discípulos que estão escrevendo de daqui, eles estão dizendo, vocês são sacerdotes. E no mínimo 3 vezes ao dia você precisa exercer o seu sacerdócio em relação àquilo que Jesus ensinou. E é interessante a palavra sobre ou apresentar Sofia para mim hoje, porque ao falar sobre isso, eu preciso observar que na vida de Israel eles tinham horários do dia, tá? Que eles estavam orando, tá? Isso até hoje, né? Até hoje. Sim, mas infelizmente não é todo o povo, né? Sim, sim. Perdeu bastante. A maior parte do povo de Israel não é mais religioso. O judeu é apenas de sangue, a maior parte. Mas os religiosos, eles têm horários, eles têm turnos, tá? Isso, se você for olhar, a Igreja Católica segue isso em muitas partes da Igreja Católica. Mas eu queria que você fizesse comigo um levantamento histórico sobre algo. É evidente que a igreja primitiva está ensinando todos os novos convertidos sobre o sacerdócio de todos os santos. Já apresentei isso para vocês, de Pedro, de João, e depois a própria a canção nova, a nova canção que João ouve no céu. E isso é apresentado. Tá? Para a igreja primitiva, todo mundo estava envolvido no ministério de cura. Todo mundo expulsava demônios. Todo mundo ressuscitava mortos. Todo mundo purificava leprosos. Todo mundo pregava o evangelho do reino. E qualquer ministro existia para ajudar todo mundo a cumprir o seu sacerdócio. Hoje nós estamos muito desviados disso. Nós achamos que ministério é controlar o som do culto. Isso não é ministério, isso é tarefa de casa. Porque a igreja primitiva nem prédio não tinha. Jesus nunca falou com algum discípulo dele, arruma as cadeiras aqui, esse é seu ministério. E não preciso falar mais nada sobre isso. Então, nós estamos muito distantes, e como é que chegou esse distanciamento? Mais uma vez, eu vou pedir, lives de setembro, quando a gente estudar as cartas de Apocalipse, nós percebemos a primeira coisa que Jesus chama a atenção da igreja, tá? A igreja em Éfeso, que é a primeira carta. Igreja de Avivamento, Atos 19, tá? Tem uma coisa contra ti, você abandonou seu primeiro amor. Mas ele não diz, volta ao teu primeiro amor. Ele diz, volta à prática das primeiras obras. Que se você estudar, é justamente a agenda do Messias. A missão do Messias, o ministério do Messias. Ele está dizendo, igreja em Éfeso, você nasceu com a pregação
do evangelho do reino, com a cura dos enfermos, expulsão de demônios, ressurreição de mortos, purificação de leprosos. Você nasceu nisso. E você deixou isso. Volta à prática das primeiras obras. Porque nisso você perdeu seu primeiro amor. Uma coisa está ligada à outra. Você perdeu o primeiro amor e a evidência que você não continua na prática da missão que eu encarreguei da igreja. E com isso nós podemos observar a igreja avança no Império Romano. Há um historiador chamado Ramsay Macmillan, e ele escreveu sobre esse avanço. Ele não é cristão, mas ele declara que a igreja cristã avançou no Império Romano por causa do ministério de libertação, onde a igreja ia, manifestava os deuses de Roma e da Grécia, se descobria que esses tidos deuses não eram, e sim eram demônios, e foram expulsos. Por quem? Pelos discípulos de Jesus em geração, de geração em geração. Chega em Roma, e nós sabemos que o Constantino, ele acaba reconhecendo essa fé, não religião. Ele acaba reconhecendo esse Jesus como Senhor, e ele acaba com a perseguição da igreja. Até esse momento, a igreja perseguida tinha derramado sangue de mártires de Jerusalém até Roma. E custava ser cristão. Custava ser discípulo de Jesus. E nós sabemos, eu uso a seguinte expressão, foi uma cartada de mestre do diabo reconhecer a igreja e começar a dar conforto para a igreja, prédios. De repente, pessoas de posse começaram a ter influência, eventualmente liderança, e nisso você começa a ter pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo discutindo teologia. Já submeto a vocês que muita discussão de teologia que começou de 100 depois de Cristo em diante, se dá justamente porque a igreja, ou parte da igreja, largou o ministério do Messias. E ficou parado questionando pontos de teologia. Jesus não tinha isso. Jesus curava os enfermos, expulsava demônios. Gente, se tinha alguém que podia discutir teologia, era Jesus. Ele não fazia. Eu não estou diminuindo a questão de saber, de conhecer a Deus. Mas quando a gente desliga isso da missão prática que Jesus confiou à igreja, nós podemos observar na própria palavra que Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Então, essa prática, vamos dizer que até quem estava seguindo a orientação do Didaquê, 3 vezes ao dia, vai. Mas agora começa a ter cultos em prédios. E cultos em prédios começam a gerar liturgias. Toda liturgia começa
inicia com algo sincero do coração. Mas o perigo de uma liturgia, tá, é quando a vida desmente a palavra sendo falada numa liturgia. E o problema é que agora você tem uma religião formando que é para se religar com Deus, você tem que fazer isso. E não se baseia no Evangelho do Reino, onde o pai está procurando filhos com coração quebrantado, que não querem mais pecar, e sim querem fazer a vontade, querem conhecer e fazer conhecer ao Pai e fazer a vontade dele no sentido do propósito pelo qual ele nos colocou aqui. Porque essas são as obras do Pai. E o que acontece em Roma, isso por volta de final dos anos 300, tá? A igreja começa a esfriar, e esfriar, e esfriar, e esfriar, e se tornar religioso. Aí, na história, tá? É no século VI, se não me engano, que há uma pessoa que diz que recebeu uma revelação de um anjo chamado Gabriel. O Maomé. E, de repente, surge uma religião. Tá? Eu digo, se você não conhece a história, diz que, porque o anjo que foi falar com ele, eu acredito que um anjo falou com ele, mas mascarado. Não era o Gabriel. E nasce Islã. A questão é que, se a gente observar o forte do Islã, até hoje, é o sacerdócio de todos os santos, em submissão. Diga para mim que isso não foi um vamos dizer, uma reação das trevas àquilo que Deus tinha gerado. E até hoje, se você for para uma cidade ou um país muçulmano, eu fui para algumas cidades muçulmanas, 5 vezes ao dia, toca-se o sinal, a cidade para os sacerdotes do Islã. Eu não estou falando sheiks, eu não estou falando líderes, eu estou falando todo mundo no Islã. Para. Durante um período de 10 a 15 minutos, e ajoelhados em submissão, dão adoração e fazem intercessão ao seu Deus. E o que nós observamos é uma prática do sacerdócio de todos os santos dentro das trevas. Eu creio, pessoalmente, que Deus está querendo que a gente volte à prática inicial. A gente falar que estamos envolvidos e ocupados, gente, a internet já provou que somos mentirosos.
Quantas vezes que a gente consulta Facebook, Instagram, um site, YouTube, por dia, dizendo, não, eu estou muito ocupado. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Além do fato, a gente, na verdade, só aumentou as nossas escolhas, as opções. Beethoven, você está com uma pergunta? Eu percebi aqui a mão levantada. Quando você começou a falar sobre os judeus, eu lembrei dessa questão dos muçulmanos, né? Uhum. E sempre quando toca a chamada da oração, eu gosto de parar para olhar eles de joelho, principalmente os guardas da rua. É assim, é impressionante. E às vezes eu paro o carro e fico olhando aquele homem ali no meio da rua, do lado do carro da polícia. Eles põem o tapete e vão ali fazer as suas orações, a sua prece. E o sentimento que eu tenho é de vergonha Uhum. por não ter a disciplina que eles têm e o entendimento do culto que nós precisamos prestar para Deus, não como uma forma mecânica e religiosa, mas é porque é a nossa vida. O culto para Deus é o meu fôlego, é a minha vida, e eu não tenho a disciplina deles em relação a isso. É. Mais alguém sente assim? Eu senti isso. Tá. E o que eu gostaria que você percebesse é que o inimigo, o nosso adversário, sabe as exigências para ele estabelecer um governo sobre a terra. Então, o que ele faz? Ele estabelece um sacerdócio para as trevas. É simples. Por quê? Porque o reino de Deus se move na base do sacerdócio de todos os santos. O adversário nosso, ele não é criador, ele não inventa nada. Ele só distorce a verdade. Eu creio que seria muito interessante. Eu tenho uma... Se você olhar, eu tenho aqui no meu celular, programado várias vezes ao dia. Aqui, durante um tempo, eu programei 5 vezes ao dia. E eu tinha combinado com pessoas de fazer às 9, meio-dia, 15, 18 e 21. De 3 em 3 horas. A prática é interessante. Tá? Se não quer pular para 5, começa com uma, mas onde você vai parar, se isolar, como a irmã falou, e no decorrer, nós temos hoje e mais 4 aulas. No decorrer, você vai poder aprofundar em cada frase e saber aplicar esse ensinamento de Jesus
em toda e qualquer circunstância que você deseja a intervenção de Deus. Isso foi para mim muito forte quando o Senhor começou a me ensinar sobre isso. Então, eu queria deixar com vocês, primeiro, os discípulos, né, caiu a ficha, e eles, tanto que eles instruíram a igreja primitiva, tá, a praticar o seu sacerdócio na base dessa intercessão 3 vezes ao dia. Procura, ora para o Espírito Santo e saiba a prática que ele gostaria que você tivesse. A outra coisa que eu queria ver contigo é a continuação, porque é interessante. Parece que a palavra sobre oração de Jesus em Mateus 6 é inserido no meio do sermão. Eu já falei que desculpa, tem mais uma pergunta aí. Jean? Só um testemunho bem rápido. Faz uns 15 dias atrás, antes de começar o curso, eu sabia que no meu coração tinha uma expectativa para aquilo que o Senhor ia falar. Eu comecei a orar de manhã, antes de levantar, na hora do almoço e à noite. Pai nosso, que estais no céu. Eu leio a Bíblia continuamente. Eu acabei de ler Atos. Aí o Senhor falou assim para mim, tá até o bloquinho aqui já preparado. Começa a estudar o Sermão do Monte de novo. Aí ontem à tarde eu estava em casa sozinho, no meu sábado, minha esposa saiu. Eu gosto de ver documentários, tal, do cristianismo. E o documentário que eu vi foi essas mesmas palavras que o Senhor falou sobre o surgimento do Islã. Olha só. Então eu creio que Deus está se movendo. Uhum. Se você tiver a mente aberta, o coração aberto, o Espírito vai falar. Eu queria compartilhar isso. Amém. Para mim é interessante, e vou falar uma coisa aqui para que não haja nenhum mau entendimento da minha observação em relação ao Islã. Eu estou observando a maneira que o inimigo, o nosso adversário, o anticristo, tá? Eu não estou falando só dos últimos dias. Eu estou falando que ex-Lúcifer se opõe ao Cristo, a Jesus. Ele é adversário. E ele tem uma estratégia. Então, eu observo isso sobre o Islã, não para ficar com ódio ou com alguma raiva, por exemplo, do povo muçulmano. Eles são enganados. Igual todo mundo que não conhece Jesus. Agora, a minha vergonha é que a gente sabe de coisas que a gente não pratica. Eles estão praticando o engano, mas com muita fé. Fé e prática que a gente devia ter. Então, vamos continuar. Em Lucas 11, Jesus termina e não nos deixa cair em tentação. Em Lucas 11, 5, continua dizendo, disse-lhes ainda Jesus, ou seja, nesse momento, quando Jesus está atendendo o pedido deles, ensina-nos a orar, ele não termina a sua fala só com a oração. Ele continua falando. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes,
A porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Tudo. A gente precisa, em primeiro lugar, perceber que Jesus está falando essa parábola sobre a oração que ele acaba de falar. Ele não está falando isso ao Léo. Ele está falando isso em relação à oração que ele acabou de ensinar. Ele está dizendo, gente, eu estou importunando o meu Pai a teu respeito. E você pode e deve importunar o Pai com essa oração. Ao ponto de importunar. Não sei o nome. Cláudia, você tinha uma pergunta. É que os outros vão ter que colocar eu acho que a Glaucia agora está acompanhando o chat, tá? Não, o Beethoven está aí, tá bom. O Beethoven está aqui do lado. Tá bom. Eu não estou vendo todo mundo. Acontece que a Cláudia está na minha tela, mas tem mais 2 grupos que eu não estou vendo. Então, coloca sua pergunta no chat também, tá? Fala, Cláudia. Mike, tudo bom? Eu quero contar o que aconteceu, que eu acho que é bem pertinente. Aqui onde eu congrego, a gente tem um tempo de oração, né? E antes mesmo, Mike, de eu estar estudando sobre a oração do Messias, um dia eu estava lendo uma palavra na hora da oração, né? E após ler a palavra, eu fui levada a orar o Pai Nosso. De uma forma, Mike, assim, que eu não conseguia me controlar. E eu, na minha cabeça, eu falava assim, Pai, mas eu estou orando a oração do Pai Nosso. E aí eu entendia que eu também tinha entendimento litúrgica. Só que aquele dia foi muito violento e virou uma chave. E aí eu comecei a ter entendimento, né? E foi numa reunião de oração aonde veio. E depois disso eu pensei, opa, não é liturgia. O Pai está querendo comunicar algo. E quando eu orava o Pai Nosso, depois eu virei e as pessoas... Mas tu orou o Pai Nosso, né? Eu assim, eu orei o Pai Nosso. Então, eu creio que o Espírito Santo mesmo, ele está gerando essa intercessão, né? E esse seu testemunho não é o primeiro que eu tenho ouvido sobre sobre algo assim. Tá? O Espírito Santo tem tomado várias pessoas. Eu tenho ouvido isso agora de você, mas já tenho ouvido a mesma experiência de várias pessoas, sozinhas e em grupos. Onde a pessoa, e aí que está, o Espírito Santo testificou ao teu espírito o peso da oração de Jesus. E como você falou, virou uma chave na sua cabeça. Peraí, eu não posso ter isso mais como coisa litúrgica. Glória a Deus, que bom, que bom. Tá bom. Então, Jesus aqui, ele está dizendo, eu faço essa oração como importunação. Tá? Eu vou mostrar para você algo. Tá? Eu não sei se tem alguém que está assistindo o The Chosen, mas eles
retrataram o momento de oração de Jesus de uma forma muito, muito boa. Eu gostei, foi genial, tá? Porque eles estão olhando, como dizem Hebreus, que Jesus gemia e clamava quando orava. E nós sabemos que o conteúdo da sua oração está aqui. Tá? Aqui é reduzido. Eu vou explicar quando a gente bater em cada frase. Eu creio que Jesus destrincha cada frase. Mas o resumo está aqui. O sumo do sumo está aqui. Tá? As curas, as ressurreições, o poder, a misericórdia, compaixão. Ele está clamando ao Pai. Quando ele está dizendo, Pai, eu estou aqui, e pessoas estão chegando em mim para receber algo do Senhor. Eu não tenho. Eu estou te pedindo, dá para mim. Para eu poder dar para eles. Ele está importunando o Pai. Isso para mim é muito forte. Eu vou voltar a falar algo, porque isso tá tomando a minha pessoa já faz mais que 1 ano, 2. A palavra retrata o ministério de Jesus da seguinte forma: todos que pediram cura dele foram curados. Ele não rejeitou ninguém. A pessoa não tinha que ter fé. Alguns tinham e ele reparou, mas não tinha que ter fé. Não tinha que ter arrependimento. Todos que pediram dele cura. Havia compaixão e misericórdia no seu coração. Ele tinha clamado ao Pai já. Ele sabia que iria sofrer as pisaduras e a cruz para poder curar. No Evangelho de Mateus, fala que ele curava para cumprir Isaías 53. Levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. É muito forte, porque a gente precisa, Lucas 11, ele está relacionando a oração que ele faz ao ministério que ele executa. Então, de repente, eu estou considerando o Pai Nosso como base de poder ministrar cura, libertação, ressurreição, a pregação do Evangelho do Reino, purificação de leprosos. E ele termina a parábola dizendo: o fará por causa da importunação e lhe dará tudo. Tudo que precisa. Uau! Por isso vos digo, opa, ele não parou na parábola. E continuou falando. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra.
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Opa! Deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Eu tenho ouvido muita gente falar sobre isso, esse pedir, buscar e bater de forma isolada. Jesus não falou isso de forma isolada. Ele falou isso em relacionado à oração que ele ensinou e que ele fazia. Ou seja, fiquem em cima, importune, busca até achar, pede até receber, porque vai. E aí, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Eles devem estar pensando ao ouvir isso, eu não faço essas coisas, eu sou bom. Ora, se vós que sois maus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqueles que pedirem dele. Dará o Espírito Santo. E um dia eu estou lendo isso e conforme o que eu entendo de estudo, Jesus num discurso, tá? Porque a próxima palavra diz de outra feita, ou seja, agora termina o discurso de Jesus desse momento sendo relatado. Tá? Então, a fala de Jesus começa com quando orardes, dizei, e termina com que pedirem dele. Tudo isso é um discurso só. Tudo relacionado ao pedido, ensina-nos a orar. Agora, aqui nesse texto, a oração de Jesus é linkado àquilo que Jesus fala. Eu vou para o Pai e eu vou rogar ao Pai que lhe envie outro conselheiro, o Paracletos. Jesus está dizendo, com essa oração, o Pai vai te dar tudo o que você precisa e o Pai vai te dar o Espírito Santo. Essa é a oração de Pentecostes. Para mim, essa oração é a oração que Jesus faz diante do Pai até os dias de hoje. Se baseia nisso. Quando ele foi para o Pai, ele chegou lá com seu próprio sangue e disse, Pai nosso, santificado seja o teu nome. E você vai entender é muito mais do que teu nome é santo. A palavra afirma que ele está intercedendo por nós até hoje. Eu não creio que tenha mudado a sua intercessão. E só para colocar, eu estou muito mais em cima disso agora, por quê? Porque eu entendo que se
se eu orar como ele ensina, eu estou em concordância com ele. E o que ele está orando no céu, eu estou orando aqui na terra. E no encontro, nessa concordância, ele move. A terra se sujeita. Isso, para mim, é muito importante a gente entender quando ele amplia agora com essas parábolas o ensinamento sobre intercessão. Essa intercessão é tão profunda, tão forte. Tá? Que eu posso confiar orando em cima. Tá? Eu não estou falando de ter, você já sabe, de ter isso como vã repetição. Não é isso. Mas que sejam os parâmetros da nossa intercessão, como foi para Jesus e como ele ensina. E com isso eu quero dar o primeiro ponto, que a gente tem mais 4 aulas depois de hoje, tá? O primeiro ponto da oração. Mas antes, o Beethoven tem alguma coisa? Tem 2 perguntas que fizeram aqui. Okay. A primeira é a Maria, ela pergunta assim, como seria essa importunação? E a segunda pergunta da Edna, quais são os elementos importantes da oração? Tá. Primeiro, importunação é você... Deixa eu aproveitar e já passar mais um que chegou agora. Que está dentro do... Eu gostaria de saber sobre o versículo que diz, esses sinais seguirão os que creem. Então, todos podem exercer esse ministério? Bom, todos que creem, sim. Aí uma coisa é uma coisa. Vamos primeiro, tá? Importunação. Eu estou num momento na minha vida onde eu estou lidando com algumas enfermidades crônicas. Tá? E eu estou aprendendo, eu preciso dizer, a respeito de importunar o Senhor. Eu estou num ponto onde eu sei e creio que é a vontade de Deus curar. Tá? Eu vou estar falando no momento da ceia, daqui a pouco, que é ridículo pensar que o perdão é mais importante do que a cura. Quando o ministério de Jesus se baseava em cura. E os evangelhos escritos para a gente saber a importância que Jesus dava para a cura, em relação à cura. É desonroso a Jesus pensar que ele sofreu aquele castigo, as pisaduras, pela nossa cura, e a gente não valorizar. Então, hoje eu estou lidando com algumas coisas, porque dentro de mim, eu tenho ouvido e até dentro de mim tenho pensado tantas vezes, mas será que Deus quer curar? Então, o problema não está no Senhor que quer curar. O problema está dentro de mim. E se eu estou pensando que Deus não é tão importante,
E se não é tão importante para mim, eu não vou importunar. Eu vou até a farmácia comprar alguma coisa. Eu vou até o médico me sujeitar até uma cirurgia. Mas eu não importuno Deus? Ou seja, eu posso importunar. Eu conheço pessoas. Se você perguntar para a maioria dos médicos no Brasil, misericórdia. Eles recebem a importunação constante dos seus clientes, dos seus pacientes. Constante, qualquer espirro. Tosse da criança. Ah, não tem que ir. Isso é importunar. Tá? A gente tem que chegar num ponto, e é por isso que eu falei, e eu estou dentro disso que eu estou falando. Eu creio que 2020 revelou a vergonha da igreja. Uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise em relação a uma doença. E a gente correu do adversário. E o bichinho não vai embora, não. Tá? Variantes e mais variantes. E eu entendo que foi criado para isso. Tá? Eu creio que são os últimos dias, e é por isso que eu estou ouvindo o Senhor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E há uma importunação do Espírito Santo dentro de mim, e ele está exatamente. Me lembra a passagem em que a mulher importuna ao juiz. O que Jesus está falando? Essa palavra está no Sermão do Monte, depois dele ensinar sobre oração. Então, queridos, importunar tem a ver com isso. Tá? Você tem que chegar a um ponto de desespero, onde você vai... Deus falou que ele cura? Ele falou que ele quer para você? Então, você vai importunar até receber. Você vai pedir até receber. Bater até a porta se abrir. Tá? Segunda coisa, quais são os elementos da oração? A gente vai tratar isso hoje e nas próximas 4 aulas. A gente vai destrinchar cada frase. Tá? E todos podem participar desse ministério. Eu vou dizer para você, se eu tivesse numa aula sobre discipulado de Jesus, eu iria comprovar com a palavra que Jesus deu a sua vida e ressuscitou para que todo que crê nele possa ministrar como ele ministrava. É o desejo dele. E nisso, eu estou valorizando o seu sacrifício. Eu estou valorizando o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo, ele não veio e sofreu à toa. O propósito dele vir não foi somente cura, libertação e perdão. O propósito dele, pelo qual ele está orando até hoje, é para que o Espírito Santo habite em nós, para reproduzir em nós o caráter e o ministério dele. Frutos e dons. Não se trata somente da nossa do nosso perdão ou da nossa cura. Ele quer essas coisas. Deu a sua vida para isso. Mas a finalidade não foi somente essa, e sim
da gente participar da replicação disso, da continuação desse ministério dele. Se fosse somente salvação, bastava a questão, se converteu, vem, leva. Aí não perde, não tem dúvida, não tem sofrimento mais. Se é para não ter sofrimento, leva todo mundo na hora que se converte. Não tem perigo de perder, não tem perigo de desviar, não tem. Não, leva. Mas o desejo dele não é esse. O desejo dele é continuar o ministério de Jesus em nós e através de nós, os que creem nele. Tá, estou vendo duas perguntas aqui. O que o pastor entende sobre curas instantâneas, cura que não instantânea mediante a oração. E curas. Quando a gente fizer aula sobre cura, a gente faz isso. A gente entende isso. Que isso vai longe. Pergunta, Isa. Isa. Estou vendo a pergunta aqui, Isa. Abre seu áudio e fala. Oi. Oi. Pronto. Uhum. Outra pessoa fez a mesma pergunta aí no chat de perguntas. É sobre a questão das curas instantâneas, né? Eu tenho testemunho na minha família, né? Minha irmã foi curada de câncer, ela já estava com metástase de câncer. Aí ela foi em um culto e foi curada durante esse, né? Mas, assim, sobre isso que eu queria saber, as curas instantâneas, como que isso se dá? Eu vou ter que atender isso em outro momento, porque senão a gente... Tá? Sai um pouco. Obrigada. Por favor, entendam. Se eu pegar para isso, vou falar um pouquinho sobre isso durante a ceia, tá? Mas vamos continuar. Eu estou com 7 minutos, eu só vou dar início. Como é que começa a oração? A primeira palavra da oração, qual que é? Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Então, eu gostaria de observar algo. Quando se trata do Evangelho de Lucas e a genealogia, nós descobrimos que a genealogia começa com Jesus e volta até Adão. Adão, filho de Deus. É possível, na minha experiência ministerial, é possível que o que Deus mais quer que conheçamos da pessoa dele seja a sua paternidade. Eu faço uma observação sobre o mover do Espírito Santo e a maneira que Deus lidou com a igreja durante o século XX, começando com um grande derramar em Los Angeles, na Rua Azusa, que espalhou pelo mundo inteiro. 1906, e no final, 1994, em Toronto. E é interessante observar que Toronto é conhecido como Bênção do Pai, onde Deus, depois de um século de avanço do reino e de milagres, de
curas, de ressurreições, de tantas coisas. O Senhor faz questão de falar que Ele é Pai. E Ele queria e quer que a gente compreenda a sua paternidade. Eu só quero fazer umas observações aqui. O desvio disso é o desvio da criança mimada. Tá? Onde, para aceitar Deus como Pai, Deus tem que fazer o que eu quero. E eu tenho visto um desvio dessa ideia ou desse conceito da paternidade de Deus, quando a gente projeta em Deus, tá, coisas erradas, humanas, de Deus, ou sobre Deus. Então, diante disso, eu quero só estabelecer para a próxima aula, que eu vou começar a próxima aula com paternidade, eu quero estabelecer que a plena paternidade de Deus nós vamos compor um conceito pleno sobre sua paternidade em toda a palavra, não em palavras isoladas. E Deus é definição da paternidade. Eu digo isso porque eu tenho visto uma das coisas que nós, como igreja no Brasil, que a gente está até perdendo, ao meu ver, algumas coisas, nós estamos buscando padrões da antiga aliança que não aplicam mais na nova aliança. Tá? E nós não temos uma dessas coisas, é justamente a questão, por exemplo, dessa filiação nossa. Na nova aliança, não existe a hierarquia que a gente está vivendo hoje na igreja. Ele é pai e nós somos filhos, e filhos iguais. Eu jamais iria chegar para um de vocês, mesmo com toda a experiência de ministério, de vida em Cristo, e exigir alguma coisa de você. Com qualquer autoritarismo, dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e você tem que se submeter a mim. Não, meu desejo é te ensinar a ouvir o Espírito Santo na sua vida e obedecer a Ele. E eu entendo que podemos passar um tempo de aprendizagem, mas eu já estou falando isso e dando um alerta, porque eu tenho observado que a gente está 27 anos depois desse mover a bênção do Pai, já estamos desviados. E Jesus, quando ele começa a oração Pai Nosso, é como se ele pegasse uma criança da multidão, sentasse, colocasse essa criança no seu colo, para mostrar, quando eu vou orar, essa é a figura. Eu sento no colo do Pai, olho nos olhos dele, sabendo que ele me ama, sabendo que ele está inclinado para mim, e com temor, porque ele é meu Pai, e porque eu estou ali por causa do amor dele, ele está colocando essa figura, mas a figura paterna é Deus, não é um outro ser humano. E é por isso que, para muitos de nós, e nós vamos falar sobre isso na próxima aula, é difícil falar
pai. Talvez porque a gente não tem uma boa experiência com o nosso pai humano e figuras paternas, que são professores, autoridades espirituais, até pastores. Tá? Talvez a gente não tenha tido boa experiência com esses e estamos transferindo para Deus as nossas experiências ruins com figuras paternas. E Deus quer corrigir isso. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, o problema está mais embaixo, nós estamos falando que muitas vezes a gente pode tratar sintomas e não chegar à raiz. Ao falar pai, a primeira correção de tudo que Jesus está querendo fazer. Porque Israel, nesse momento, se sente um filho abandonado. Israel, nesse momento, é um filho rebelde, desviado, tá? Fazendo tudo que o pai não quer. E você sabe disso porque a disciplina, eles estão debaixo da disciplina de Deus. E por isso a palavra arrependei-vos. Eles têm do que se arrepender. E o Pai, na sua misericórdia, está dando tempo de se arrepender. E por amor a esses filhos, ele está mandando um mensageiro para dizer arrependei-vos. Então, na próxima, nós queremos falar sobre essa paternidade. Amém? Amém. Beethoven, algumas pessoas vão vir, a gente sai e entra, como é que é? Não, a gente só... o pessoal já está, eu creio que, se não todos, mas todo mundo já está com... Bom, deixa eu pegar meu copo de... A Glaucia também vai ali suco. buscar. As meninas vão subir agora. Perdão, pastor Beethoven, por eu orar com o microfone fechado. Perdão. Eu não falei com a Iracema que eu queria participar, mas eu quero. Posso? Amém.
Amém. Obrigado pela paciência. Pronto? Posso seguir? Beleza. Tá bom, gente. Em 1 Coríntios 10, aliás, 11. 1 Coríntios 11. Paulo está no momento de ensinar depois de repreensão. Ou seja, ele está corrigindo, ele está ensinando de novo o que a igreja em Corinto não aprendeu. Em versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fica com seu dedo aí e abre em Isaías 53. Para entender esse corpo quebrado, tá? Nós precisamos entender Isaías 53, versículo 4 em diante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, essa paz é Shalom, que inclui saúde em todas as áreas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor. Aqui é muito fácil entender. Cura é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mateus 8. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. É muito forte quando Jesus mostra o pão. Se a gente tiver isso como apenas um ato religioso, esse pão é pão.
mas com fé. Esse pão é o corpo de Jesus, que levou o castigo para o qual foi transferida a nossa enfermidade, para nos dar paz em todas as áreas. Ele levou o castigo. Quando se perguntou sobre as curas, era uma prática muito comum na igreja primitiva celebrar a ceia do Senhor tantas vezes que quisesse, porque é isso que ele falou. Mas todas as vezes que foi falado do pão, mencionou cura. Para honrar o sacrifício de Jesus. Para honrar a sua submissão à vontade do Pai. Hoje, ao participarmos, haverá cura. Não porque eu quero, e sim porque a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Eu quero. Amém. Mas não é nem porque eu quero que vai acontecer. É porque Ele quer. Amém. Ele deu a sua vida para isso. Glória a Deus. Paulo continua em 1 Coríntios 11, dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí ele vai falar sobre alguns problemas que estão acontecendo. Ele fala justamente sobre morte e enfermidade. Por que ele fala? Porque tem pessoas que não estão ligando a ceia do Senhor ao propósito e à vontade do Senhor em relação a entregar seu próprio corpo. Ele entregou seu corpo a chicotadas para nos curar de toda e qualquer enfermidade. É a vontade dele. Quando ele fala sobre o sangue e o fruto da vide, ele está dizendo, essa aliança que eu faço foi feita com meu próprio sangue. E, lógico, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Essa é a primeira coisa que eles estão pensando. Mas outra coisa é que não existe aliança mais forte do que a aliança de sangue. Ele está dizendo, eu estou respaldando isso. Tudo que eu estou passando para vocês, eu estou respaldando isso com a minha própria vida, meu próprio sangue. Então, hoje, quando a gente vai participar, é a vontade de Deus nos curar. É a vontade de Deus a gente estar na aliança que Jesus fez com seu próprio sangue e a gente relembrar que, como discípulos dele, nosso destino em Cristo
é ter a sua vida reproduzida em nós e o seu ministério reproduzido em nós. E você não tem que ser ministro de tempo integral para isso. Como filho de Deus, como filho de Deus, o desejo dele é te envolver completamente na missão do Messias. A nossa submissão, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Eu não sei, Beethoven, eu estou vendo uma mão levantada aí na sua foto. Concordando. Ah, então tá bom. Amém, queridos. Pai, nós consagramos a Ti, apresentamos a Ti o pão e o suco ou vinho. Nós cremos que, como Jesus falou, todas as vezes que a gente fizesse em memória dele, estamos lembrando nesse momento, Pai, que ele foi moído para nos curar. E agradou ao Senhor moê-lo, até como prova do teu desejo que a gente seja curado. E reconhecemos, Senhor, que essa aliança é feita com o próprio sangue do Cordeiro, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não queremos mais pecar. Queremos ser guiados pelo teu Espírito, transformados à imagem de Jesus. Nos submetemos a Ti. Nos dobramos diante do Senhor. E tomamos hoje o pão e o suco em memória de Jesus. Pode tomar. Haja cura. Haja perdão. Recebemos, Senhor, de Ti um fruto do Teu trabalho. E expressamos, Senhor, a nossa gratidão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ser curado. Ser curado. Da cabeça aos pés. Todos os sistemas. Todos os órgãos. Todas as células. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos. Beethoven? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glorificado seja. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. A Ana me pediu para ela contar um testemunho antes de encerrar. Cadê a Ana? Ana Xavier. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Semana passada nós oramos, né, por cura. E eu já estava orando já há um tempo, diante da palavra que diz que pelas suas pisaduras eu sou sarada. E eu fico muito tempo, muitas horas em frente ao computador, sentada, e eu estava sentindo muitas dores. E eu fico sentada por causa que eu fico estudando mesmo a palavra, e eu não estava me sentindo bem por esse tempo que eu estava sentada e sentindo essas dores. E eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu estou fazendo isso para Ti, eu quero aprender mais de Ti. E o tempo que eu tenho ficado, tenho sentido muitas dores, e eu não aceito isso. E na semana passada, quando o pastor orou, eu coloquei essa enfermidade diante do Senhor, e eu falei, Senhor, eu preciso dessa cura, porque eu quero aprender mais de Ti. Eu quero continuar na Tua presença, aprendendo mais de Ti. E a partir daquele dia, da última aula que nós tivemos, eu não senti mais nada. Eu não senti mais dor nenhuma. Eu fiquei algumas horas sentadas em frente ao computador, e desde aquele dia eu não senti mais dor nenhuma. E era uma dor que eu tinha que tomar medicamento, eu não suportava. Era uma dor que em pé doía, sentada doía, deitada doía, mas especificamente quando eu estava no computador estudando a palavra de Deus. E a partir daquele dia eu não senti mais. Eu glorifico a Deus, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu agradeço ao pastor pelas orações também. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Mike, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês. E até quinta-feira, né? Quinta. Tá bom. Bom domingo a todos. Obrigada, pastora. Paz. Boa tarde. A paz. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Bom domingo. Deus abençoe grandemente. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Boa tarde, gente. Obrigado. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Feliz domingo. Bom domingo. Até quinta, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, Deus abençoe, muita saúde, muita paz, e vamos estar juntos aí nessa caminhada aí, até o Senhor nos chamar. Amém. 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 Tchau, Tiago, Sheila, Deus abençoe, pastora Olga, A Rosane, paz do Senhor. Deus os abençoe. Cleidiane, Viviane, Paz a todos. Lia, Paz. Gina, Paz, pastor. Paz, Sofia, Paz, pastor. Aleikum salam. Paz, pastor. Obrigada. Salam aleikum, salam Rabbi Yeshua. Já estão falando tudo árabe. A Nalva uma semana está falando árabe. Aí tá calor, né? Tá pegando fogo aí. Rabbi Yeshua, Sofia. Nalva está aqui. Lindas, lindas. Bênçãos de Deus na nossa terra. Levando a luz de Jesus.